Olá, boa tarde. Estamos aqui ao vivo, mais uma live pelo Eduve. Hoje nós vamos ter o nosso convidado, o Dr. Elmar Aquino, que iremos abordar a questão da ergonomia na indústria 4.0. Júnior, seja bem-vindo. Fábio, Bianca, acredita, Suzilane, Freitas, sejam todos bem-vindos. Estou aqui já chamando o nosso convidado, o Dr. Elmar, que é fisioterapeuta do trabalho. Só chamar ele aqui para que a gente já comece. Boa tarde, Ângela. Boa tarde a todos, para que a gente faça essa. Karina, boa tarde, tudo bem? Gabriel, só estou chamando aqui para que a gente comece esse bate-papo. Gessimara, seja bem-vinda. Só passando aqui para o nosso convidado, que é fisioterapeuta do trabalho, ergonomista, Dr. Elmar Aquino, e está fazendo um trabalho belíssimo na indústria, e por esse motivo eu o convidei para que ele pudesse bater esse papo conosco sobre essa temática extremamente interessante. Vamos abordar alguns tópicos da indústria 4.0 e, claro, estaremos aqui também à disposição para que vocês possam enviar seus comentários, também fazer suas perguntas. Nice, também seja bem-vinda. Então, para quem tiver qualquer comentário, qualquer pergunta, pode colocar aqui no bate-papo. Aqui o Dr. Elmar acabou de ingressar, deixa eu convidá-lo para que a gente possa, de hoje, se chamando Dr. Elmar, que é fisioterapeuta do trabalho, ergonomista. Dr. Elmar, tudo Fala, bem? grande amigo Veronese, tudo bem? Me escuta bem? Tudo ótimo, como é que está? Estou te escutando bem, você está me escutando bem? Te escuto bem também. Estou bem, graças a Deus. Que E por bom, aí? que bom. Aqui também estamos fazendo o que pode nessa pandemia, né? Trabalhando remotamente, quando é necessário a gente vai ao trabalho, sempre com os cuidados que todos devemos ter, né? Com certeza, um momento complicado, um momento de mudanças, um momento de novas percepções, né? E a gente tenta adequar de acordo com o que a gente consegue trazer de perspectiva, né? E até mesmo a Sim, importância que nós, como profissionais de saúde, temos nesse momento de ter responsabilidade quando entramos numa empresa, de trazer os conceitos de saúde. Isso faz total diferença nesse momento agora. perfeito, perfeito. Dá boa-vinda aqui para Eva, para Priscila, Romano, para o César, para o Antônio, sejam todos bem-vindos. Roberta também ingressou aqui. E você comentou um ponto interessante, eu até participei de uma live do Crefito, e eu enalteci o papel dos fisioterapeutas do trabalho, os fisioterapeutas que trabalham com ergonomia dentro das empresas, e o papel que vem fazendo junto à pandemia, né, Omar? Junto à pandemia, sendo profissionais de referência em todos os processos, né? Com certeza, Veronese, não tenha dúvida, nós como fisioterapeutas e até mesmo ergonomistas, na construção desse processo de distanciamento, de avaliação dos postos de trabalho, até mesmo da sobrecarga metabólica que a gente tem nos trabalhos, né, que isso vai interferir na respiração, isso vai fazer com que o indivíduo tenha mais eliminação de partículas. Então, tudo isso realmente traz uma percepção muito essencial de ergonomia, né, nesse processo de construção,
Na Lear, nós começamos a construção desse novo normal, vamos dizer assim, lá em março de 2020, né, quando começou todo o processo. Nós começamos já a avaliar essas condições. A Lear, globalmente, lançou um manual que a gente conhece de boas práticas, que foi conhecido como Playbook. Isso veio uma onda global, então a gente conseguiu acompanhar em alguns momentos, quando a portaria 2020 ela entrou em vigor, né, em dia 18 de junho, a gente já tinha as boas práticas implementadas por um mecanismo aí de globalização da empresa, né, isso facilitou um pouco, o que trouxe para a gente esse antecipado de ações, que trouxe até mesmo um retorno mais rápido da indústria automotiva, né? A gente acompanhou um pouco desse processo, a indústria automotiva ela conseguiu se adaptar de forma mais antecipada, até mesmo por essa possibilidade de globalização, essa possibilidade de estar em outros países, vendo as boas práticas e trazer essa boa prática para dentro do país como um manual de referência para o retorno ao trabalho. Então, isso trouxe para a gente realmente uma facilidade na implementação dessas boas práticas e, quando veio a portaria 2020, a gente já estava com todos os processos alinhados e adequados. Faltou alguma coisa ali, outra cá, mas nada que impactasse o retorno da nossa produção. Isso realmente trouxe uma avaliação bem bacana. Que legal. E você já começou com uma abordagem que acredito ser extremamente pertinente, dentro da temática que foi proposta, que sem dúvida nenhuma, as empresas, a partir de agora, também começarem a pensar na segurança do processo de propagação mesmo de vírus, não só do Covid, né, mas de futuros que virão. Então, a ergonomia começar também a pensar nesse mecanismo, né? E aí eu faço uma pergunta para você, meu amigo. Eu te chamo de meu amigo, porque nós somos amigos, né? Já tive o prazer de ser seu professor e o prazer de trabalhar com você. Então, eu tenho com você uma amizade muito grande. Então, as pessoas que estão nos assistindo, eu convidei o Elmar para o bate-papo, porque eu conheço o trabalho dele, eu venho acompanhando, eu tive a oportunidade de fazer um trabalho com ele, e ele está fazendo um trabalho brilhante na Lear, que ele acabou de citar, uma empresa que traz uma postura, uma seriedade, uma ética muito grande. Eu tive a oportunidade de conhecer, por isso que eu convidei ele para bater esse papo. E aí eu começo com uma pergunta. Você que já trabalha não só agora com a Lear já há algum tempo, mas já teve a oportunidade de conhecer outras atividades, outras empresas. Como que você enxerga hoje a ergonomia no Brasil? Com todo esse princípio, com tudo isso que está acontecendo? É uma visão um pouco pessoal, né, e que eu acho que traz nesse momento para as pessoas que estão nos assistindo um pouco da percepção do que vem para frente para a ergonomia, porque dentro do que a gente já construiu, né, dentro dessa carreira que eu já venho traçando desde 2004, a gente já passou por diversos segmentos de trabalho. Eu já trabalhei na indústria de frigorífico, de alimentos, eu já trabalhei na área de indústria farmacêutica, entre outros processos também industriais, mas esses dois ramos se destacam junto com a parte de indústria automotiva, na qual eu estou hoje já vou fazer 4 anos que eu estou nessa área de indústria automotiva. E isso é interessante você abordar, porque o que me fez vir para a parte automotiva depois de trabalhar com quase 10 anos de consultoria, né? Isso fez com que a gente tivesse uma visão diferente da ergonomia a partir do momento que a gente traz essa experiência de análise para dentro da concepção de projetos. Então, quando a gente vê a ergonomia hoje no Brasil, a gente vê uma percepção muito positiva. E eu acho que é importante a gente ressaltar duas coisas, né? A ergonomia antes pandemia e a ergonomia pós-pandemia, que é o que a gente já vinha comentando aqui um pouco. Quando a gente fala de ergonomia
antes da pandemia, a gente vinha num processo de construção daquela indústria 4.0, onde se buscava totalmente uma visão da ergonomia no processo de automatização, no processo de construção dessa automatização e da busca pela simbiose entre ser humano e os processos da ergonomia 4.0, que não é simplesmente a ergonomia 4.0 e a indústria 4.0, ela não se dá simplesmente pelo fato da automatização, mas sim pela conversa, pelo armazenamento de dados, pela evolução da própria concepção e processo que se dá ao trabalho, né, do ensinamento, da aprendizagem. Então, isso passa pela ergonomia, isso passa pelos conceitos de construção, de aprendizado, de cultura dentro da empresa. Então, quando a gente fala em ergonomia antes pandemia, a gente vinha muito nesse conceito exatamente da construção desse novo ângulo de visão da ergonomia, tratando muito mais a cultura, o cognitivo, a aprendizagem, o processo de construção de simbiose entre o trabalhador realmente, aquele lá de chão de fábrica, e os engenheiros, vamos dizer assim, né? Onde a gente trazia o engenheiro trazendo aquelas novas concepções, novos processos de adaptações do ser humano ao trabalho, né? E a gente fazendo o contrário, tentando adaptar o ser humano àquelas novas concepções que traziam da indústria 4.0. Então, isso fez com que a gente tivesse uma percepção positiva da ergonomia, né? A gente veio buscando cada vez mais essa abrangência de trabalhos, né? Porém focado exatamente em processos produtivos, né? E aí trazendo uma possibilidade de dados, de novas tecnologias que também fez com que a ergonomia corresse atrás de uma atualização. Então, hoje, a ergonomia no Brasil, ela tem que estar em sempre atualizações. A gente tem que buscar atualizações, a gente tem que buscar novos conceitos que vêm de fora, muitas vezes de fora, e também ampliar os nossos conceitos que estão sendo construídos internamente, né? Vários profissionais, vários colegas aí fazendo uma construção de várias temáticas bem complementares, né? Uma temática que é complementar a outra temática da ergonomia e sendo construída por processos muito parecidos, porém aqueles processos que não são tão divulgados. Então a gente, nesse momento, eu vejo a ergonomia tendo uma importância muito grande dentro dessa pandemia, vamos dizer assim, pela construção de novos conceitos, onde você tem que padronizar processos, onde você não pode ter ali um erro, não pode ter ali uma falta de qualidade. O retrabalho hoje ele é muito importante dentro de empresas, né? Quando você tem uma peça que precisa ser retrabalhada, é um prejuízo muito grande e isso influencia dentro da ergonomia. Então, quando a gente vê a ergonomia hoje no país, a gente vê uma percepção muito positiva, uma avaliação muito boa quando a gente tem um direcionamento para o que você realmente precisa trabalhar. Então, quando a gente vê a ergonomia anterior, né, que a gente construía laudos, que a gente trazia aquela avaliação ergonômica pesada, estruturada, né, com plano de ação, e aquilo ficava engavetado. Então, a ergonomia se modificou, a ergonomia se transformou e veio com mais força ainda nos processos produtivos, né, onde a gente realmente pode demonstrar com ganhos reais, ganhos de produtividade, que seja por um tempo de trabalho reduzido, seja por uma redução de lesões ocasionadas, mas que elas realmente conseguem, nesse momento a gente consegue quantificar cada vez mais os nossos trabalhos. Então isso fez uma percepção positiva dentro da ergonomia, e hoje, falando um pouquinho da Lear, a Lear ela tem 11 fábricas na América do Sul, né? E por concepção, nós temos um ergonomista em cada fábrica, e o ergonomista hoje ele faz parte do quadro do SESMIT da Lear. Então, toda nova fábrica, toda nova unidade, a gente tem uma nova contratação, a gente tem um novo conceito. Então, trazendo um pouco mais para o que a gente falou, quando você trabalha com processos, procedimentos, quando você trabalha com uma avaliação dessa nova perspectiva de ergonomia, realmente você consegue uma abrangência maior e uma importância muito maior dentro de grandes empresas e até mesmo pequenas empresas.
Perfeito, perfeito. Inclusive a Eva Cruz é de Salvador, da Bahia, foi minha aluna lá, também tem uma belíssima atuação, né, dentro das empresas. Ela fez aqui uma colocação, na verdade a ergonomia se adequou à linguagem da indústria, né? Também? E Sim. isso, de fato, a gente passou a ter uma, um crescimento. Isso é natural da evolução de toda área que queira crescer, que queira realmente buscar um alinhamento dentro de uma atividade que é a atividade industrial, que nós sabemos que ela tem que ser extremamente interligada, para que a gente possa ter resultados positivos. E você tocou num assunto muito importante, que seria a ergonomia dentro desse processo industrial, trazendo também um elo na produtividade. Né? Exato. E você colocou do retrabalho, você colocou alguns pontos específicos, e aí eu gostaria que você, então, abordasse para mim, porque eu sei que você tem bastante propriedade nisso, a sua visão da ergonomia dentro do processo produtivo. O que você Legal, pode legal. falar aqui para os nossos ouvintes? Legal. Só para complementar, realmente é um ponto muito bacana que a Eva colocou, e é essencial para o nosso crescimento, para a nossa percepção de como agir dentro de uma empresa, essa linguagem industrial. Realmente é muito importante e bem colocado pela Eva. Né? E é exatamente um pouco dessa linguagem que interfere hoje nas ações de ergonomia. Né? Quando a gente fala nessas ações de ergonomia dentro de uma empresa, dentro de uma grande empresa, o que a gente propõe é muito mais voltado na produtividade do trabalhador, porém sem esquecer a nossa essência, que é a proteção e a conservação daquele trabalhador. Né? Então, muitas vezes a gente propõe algumas ações de ergonomia que a gente consiga trabalhar essa concepção do posto de trabalho, muito mais na concepção do que na correção do posto de trabalho. Então, hoje a gente consegue permear em todas as concepções e todos os estudos, em todos os processos, né? Mas o mais importante disso tudo é a formação de cultura ergonômica. É aquela formação onde a gente trabalha a mente e o cognitivo do trabalhador, né? Onde a gente consegue trazer a concepção do posto de trabalho para o dia a dia do trabalhador. Então, é importante trabalhar essa cultura do trabalhador, trabalhar esse momento onde ele consegue trazer os conceitos de ergonomia que ele aprende em treinamentos para dentro da atividade dele. E a partir daí, o próprio operador começa a trazer opções para você, que ele começa a fazer aquele trabalho que a gente sempre deseja na ergonomia, que é a participação dele. Então, ele passa a trazer ideias, ele passa a trazer concepções novas do posto de trabalho, ele passa realmente a fazer uma gestão de ergonomia participativa, que é quando a gente realmente traz para o operador a responsabilidade, né? Que ele realmente está na linha de frente, ele conhece qual que é o trabalho prescrito que ele tem, e ele faz uma avaliação, opa, isso aqui eu não consigo fazer dessa forma. Então, essa é a importância de você trabalhar com a cultura, porque ele, entendendo os conceitos que você gostaria que ele trabalhasse, né, que você traz uma visão e uma percepção muito importante para ele, a gente consegue que ele nos mostre qual que é a forma mais correta e mais fácil de se trabalhar. Então, isso é uma avaliação de gestão de ergonomia participativa na essência, que é quando a gente realmente, muitas das ideias, muitos dos programas de ergonomia que a gente implementou, que são programas de ideação, programas de kaizens, e isso é muito importante dentro da indústria automotiva que trabalha com o sistema Lean Manufacturing, a gente vai ver isso muito pesado, né, dentro da indústria automotiva. Então, isso traz para a gente aquela percepção do trabalhador envolvido e inserido nos processos de modificação e de melhoria do posto de trabalho. E isso faz com que a gente realmente traga mais qualidade de vida para eles, né? E torna o nosso trabalho até um pouco mais fácil, né? E aí, trazendo um pouco dessas ferramentas, né, do Lean Manufacturing, isso facilita um pouco, porque está envolvido no processo até mesmo de melhoria da concepção do posto de trabalho, os movimentos, né? Acho que
A gente tem alguns cursos hoje no Brasil que já trazem essas avaliações da ergonomia dentro do processo do Lean Manufacturing, mas é muito bacana a gente trabalhar com isso e conseguir fazer uma visualização correta do trabalhador e ele inserir nesse processo também, que traz uma melhoria importante para a gente. Perfeito. Eu costumo sempre falar, né, para todos os meus alunos, e também nas empresas que eu presto consultoria, que o trabalhador ele tem que estar envolvido, né? Ele é o verdadeiro especialista, nós somos simplesmente um norteador, mas o especialista no trabalho é ele, né? Ele que faz o trabalho, é ele que conhece o trabalho, ele mais do que ninguém detém o conhecimento completo. E o mais importante, né? Só ocorre mudança de concepção mental quando a pessoa também ela se envolve, né? Por isso que, como você muito bem colocou, a participação do trabalhador é fundamental. Tem uma ISO TS 2646, que ela fala de gerenciamento de cargas musculoesqueléticas, e ela traz, dentro de vários tópicos, um ponto bem claro, a importância da participação do trabalhador em todo o processo. E isso, quem teve a oportunidade de acompanhar o estágio que eu levei alguns brasileiros em Portugal, né, em 2019, esse ano, infelizmente, pela pandemia, nós não tivemos, mas os professores da Universidade de Lisboa, que têm uma evolução muito grande de ergonomia, todos sempre deixaram muito claro a importância da participação do trabalhador. Então, assim, isso vai fazendo um processo interativo e que faz com que nós acabamos de entender que, de fato, não tem muito segredo, né? Não é fácil, né? Não é fácil. Daí você sabe que não é fácil. Né? E mas muito interessante mas é muito interessante também a gente avaliar todos esses conceitos, né? E aí trazendo um pouco mais do que a gente faz dentro da indústria automotiva, esse sistema que é implementado, né, de redução de perdas, de avaliação de perdas, é muito bacana a gente ter como ferramenta do dia a dia, nesse processo produtivo de construção da ergonomia, porque é nesse momento que você mostra para o seu gestor, que você mostra para a organização aonde está a perda e por que você está trabalhando com aquela ferramenta, né? E esse processo de construção da ergonomia, no processo produtivo, ele mostra exatamente a importância de se corrigir aquele fato onde você está tendo perda. Então, uma ferramenta bem simples que a gente vê na ergonomia, se a gente levantar o braço acima do nível dos ombros, né, a gente vê e fala assim, poxa, mas qual que é a frequência? Tem força? Ah, mas qual que é a real postura? Eu tenho aplicação de força? Então, de acordo com algumas ferramentas, a gente pode ver que naquela situação não vai dar um risco ergonômico, né? Porque a gente foi feito para levantar o braço. Então, em algum momento, você levantar o braço por um mecanismo, numa avaliação ergonômica, pode ser que não dê um risco. Mas, quando você traz isso para dentro de um conceito, onde você tem que avaliar todas as condições que envolvem um ciclo de trabalho, onde você vai avaliar aquela repetitividade ao longo do dia, né, você passa a mostrar, poxa, ele levantou o braço, não é risco, mas nesse movimento ele perdeu um segundo. E aí, se esse cara ao final do dia, ele trabalha, faz 1000 ciclos, vamos dizer assim, né, ele vai perder 1000 segundos. Então, nesse final do dia, você mostra, realmente 1000 segundos, mas nesses 1000 segundos, a gente deixou de produzir quanto? Né? E aí você fala, poxa, eu tirei um risco que lá na frente, depois de algum ano, 2 anos, 3 anos, eu poderia apresentar, até mesmo pela condição genética de uma pessoa, a pessoa tem uma fratura, tem uma lesão, e aí eu vou agravar essa lesão externa que ela adquiriu por esse movimento, e eu consegui fazer a correção do posto de trabalho trabalhando um outro indicador, e não trabalhando o indicador do risco ergonômico, que talvez não traria tanta importância para a gente, mas pensando no processo de produção, pela verificação do tempo, de exposição daquela postura, a gente conseguiu, falou, poxa, a gente tem oportunidade aqui de ganhar o tempo desse operador e trazer ele para essa condição de redução de fadiga. Isso é bem interessante quando a gente trabalha num processo produtivo enxuto, que é o da manufatura, que normalmente a gente trabalha com tempos e métodos, né? E aí acaba que você tem que entrar e realmente, como a Eva comentou,
falar essa linguagem da ergonomia para conseguir fazer as correções necessárias. Sim, perfeito. E ao mesmo tempo que você faz o princípio da ergonomia, que é proteger o trabalhador, mas não deixa também de proteger a empresa, né? Porque a empresa também tem uma saúde, né? E a saúde é a saúde financeira, ela precisa produzir. Toda empresa ela precisa ter uma boa produção para que ela possa se manter saudável, né, financeiramente, né? Então, o bom ergonomista é aquele que consegue trabalhar a saúde do trabalhador e a saúde financeira da empresa, porque a gente tem que trabalhar, porque senão também, no processo econômico, sabemos que não sobrevive, né? Com A Aniele certeza. está E dando aí, boa puxando, tarde aqui. a Aniele está por aí. Puxando também uma outra convidada nossa que entrou, não sei se ela ainda está aí, a doutora Andresa Barcala, que é a nossa advogada, né? Ela nos ensinou muito isso. O processo de ergonomia ele tem que ser um mediador, né? Um mediador entre o funcionário e um mediador entre a empresa, né? Então, a gente tem que ser essa pessoa que vai construir uma saúde do trabalhador, a saúde física e mental do trabalhador, e a saúde financeira da empresa. Então, a gente está permeando esses processos, né? E realmente trazendo essa mediação do todo momento, a gente está avaliando as condições do trabalhador e tendo que promover essas modificações dentro da empresa, que em algum momento pode gerar um custo, sim, para a empresa, e faz parte do investimento da empresa ter trabalhadores com mais experiência, e isso um pouco do que a gente também traz da ergonomia, essa redução do turnover dentro da empresa faz com que ela tenha melhor processo de qualidade, melhor processo produtivo, e até dando uma avaliação de exemplo que a gente trouxe, né, é bem interessante, a gente fez uma avaliação do job rotation esses dias, lá num setor da nossa empresa. E aí foi uma solicitação do gestor, falou assim, nesse processo aqui de instrução dessas pessoas que fazem a inspeção da qualidade do meu produto, eu gostaria de reduzir a rotação de pessoas, para eu ter realmente mais pessoas qualificadas para trabalhar dessa forma. Então, a gente fez um estudo muito interessante, que gerou um Kaizen depois, né, uma avaliação de todo o processo de melhoria, e conseguimos fazer não só uma melhoria de todo o setor de ergonomia, com pequenos processos, a gente listou quais são as modificações que a gente precisava dentro de todo o processo do FOM, né, e conseguimos, olha, beleza, agora sim eu consigo reduzir o número de pessoas que vão rodar em posto de trabalho e aumentar e melhorar a qualidade. Isso trouxe uma melhoria organizacional muito grande para dentro da empresa. A gente conseguiu até mais inserir cada vez mais PCDs, que é outro processo também que a ergonomia hoje traz, muito bacana dentro do processo construtivo da empresa, né? É outro fator que a gente precisa olhar de forma mais específica, né? Mas que dentro dos processos produtivos se faz muito importante. Essa avaliação da qualificação, da identidade das pessoas com o trabalho e também da saúde financeira da empresa. Com certeza. Inclusive a Eva até fez um comentário e gostou bastante da palavra mediador, e acredito que o ergonomista, o fisioterapeuta do trabalho, ele tem muito esse processo, né? Ele realmente mostrar que com o aumento da produtividade há, então, recursos de investimento na própria saúde do trabalhador. Então, assim, tem que ter uma roda, né, contínua para que as coisas, elas, de fato, ela tenham valia e também tenham automaticamente reconhecimento, né? Então, reconhecimento da empresa pelo processo, né, da proteção ao trabalhador que culmina no aumento da produtividade. Eu acho que esse é um dos grandes segredos aí. Doutora Andressa, seja bem-vinda. Eu acho que eu tive a oportunidade de conhecê-la naquela oportunidade. Conheceu sim, Fernandes. Seja bem-vinda, que é uma honra aqui contar com a sua presença. Então, a gente começou com uma linha do tempo, eu acho que você começou com uma abordagem que eu achei fantástico, viu, Mara? Eu acho que depois a gente pode até pensar, convidar outros colegas a fazer uma grande webinar sobre a questão do Covid, da pandemia. Eu acho que fica aí já publicamente um convite a você, um desafio para muitos. Mas aí você começou falando a questão, né, do papel do ergonomista, do fisioterapeuta do trabalho, que você antes da ergonomia, você é um fisioterapeuta do trabalho, que faz um belo trabalho, inclusive, dentro da especialidade. Coloca um pouquinho para a gente, na sua visão,
a relação da ergonomia dentro dessa indústria realmente 4.0. Você já comentou que seria este link, mas qual que é a tendência que você está vendo na empresa que você atua, nas empresas que a gente sabe que você está numa empresa que tem uma boa correlação com várias outras empresas. Qual a tendência que você está vendo dessa nova era que seria realmente a interação homem-sistemas, homem-máquinas? Qual que seria? Bom, quando a gente fala e quando a gente vê essa possibilidade de novas situações ergonômicas, que é o que a gente traz dentro da ergonomia 4.0, né? Se existe esse tema ainda, não sei, mas eu acho que isso é importante a gente começar a olhar diferente para isso, né? Não só pela concepção do posto de trabalho em si, mas das novas tecnologias. E realmente, quando a gente fala de tendência, a abordagem da ergonomia dentro da indústria 4.0, ela se torna cada vez maior, ela se torna cada vez mais importante quando a gente avalia as possibilidades de integração, novas tecnologias e ser humano, né? É bem pertinente quando a gente fala até no processo de 4.0, como a gente citou anteriormente, ele não é simplesmente novas tecnologias, mas sim a possibilidade de transferência de dados, de como a empresa se protege em relação a isso também, né, a possibilidade de comunicação de dados, mas também no próprio gerenciamento da gestão do trabalhador, né? Então, quando a gente fala de novas práticas de ergonomia, a gente entra vamos dizer assim, numa parte ainda muito ainda discutível, que são as partes de automatização, né? Eu vou automatizar um posto de trabalho. Qual é o cuidado que eu tenho que ter para automatizar um posto de trabalho? E quando é que o ergonomista pode simplesmente passar adiante ou passar um bastão para a engenharia para dizer, olha, agora é com você, vamos automatizar, vamos passar por esse processo. Quando é que a gente tem essa tomada de decisão? É nesse momento que a gente tem que ter o maior cuidado nesses conceitos de ergonomia e de indústria 4.0. Quando a gente fala principalmente de exoesqueleto, né, o exoesqueleto, todo mundo começou a falar a respeito da ergonomia 4.0, da indústria 4.0, da inserção de exoesqueleto, mas o exoesqueleto em si, de indústria 4.0, ele não tem praticamente nada, né? Ele é um item que ele veio como indústria 4.0 por ser uma questão de inovação, por ser uma questão de novo conceito, de nova tecnologia, mas quando a gente fala na essência do conceito correto da indústria 4.0, o exoesqueleto é só um novo mecanismo, ele não tem toda a comunicação de dados, a gente tem alguns processos que estão caminhando, que realmente é uma nova avaliação do conceito de exoesqueleto, como que a gente vai trabalhar esse novo parceiro da ergonomia, né? De que forma que a gente vê isso dentro dos processos produtivos, isso é muito importante. E a tendência da ergonomia é exatamente se automatizar. A tendência da ergonomia é ela se inovar, vamos dizer assim, não só na questão de automatização, mas também na questão de novas tecnologias. Eu posso dar um exemplo bem claro, né? E às vezes muito simples, quando a gente fala de inovação, que trouxe até mesmo pela questão da pandemia. A gente tinha aquela famosa lista de presença, né? Que todo mundo ia lá, assinava uma lista de presença, o próprio ponto eletrônico. E como que a gente traz isso para dentro da realidade do trabalhador? Através de QR Code, né? Esse dado ele vai para a nuvem, ele já faz uma lista de presença automática. A gente tem aplicativos hoje que trazem para a gente também a facilidade de transmissão de dados muito grande, de avaliação de posto de trabalho muito grande. Então, isso faz com que a tendência da ergonomia nessa indústria 4.0 é também se inovar, se complementar e também, cada vez mais, fazer parte dessa famosa linguagem industrial que a Eva trouxe muito bem para a gente aí no início da nossa transmissão, que é fazer esse papel da simbiose da ergonomia com essa nova indústria 4.0. Então, a tendência é realmente de inovação. A tendência da ergonomia é inovar esses conceitos que trazem essa aplicabilidade no dia a dia e fazem com que a gente tenha maior influência dentro da capacidade de aprendizagem desse operador.
né, que eu acho que é o que vai trazer maior impacto na ergonomia, a gente trabalhar com essa aprendizagem do trabalhador, trabalhar com esse conceito de cultura ergonômica, para que a gente tenha essa concepção do posto de trabalho em indústria 4.0, também respeitando os limites aí de aprendizagem do trabalhador. Claro, perfeito. E hoje a evolução tecnológica ela está muito grande, né, em todos os sentidos. Sim. Até mesmo para o profissional que trabalha com a ergonomia, ele hoje tem muitos instrumentos que podem favorecer e avaliar, ajudar a um entendimento do comportamento do trabalhador em determinados ambientes. Digo situações simples, como, por exemplo, medidores de frequência cardíaca, né? Então, o que a gente tinha grandes dificuldades para ver esforços, para ver um monte de situações de um comportamento. Hoje nós temos sinais biológicos, como a frequência cardíaca, que pode nos ajudar e muito a entender o comportamento e desmistificar muita coisa, né? Que às vezes a gente acredita numa hipótese de que o trabalho está causando esforço e às vezes a gente consegue provar que não está causando aquele esforço que empiricamente acreditava-se, né? Então, acho que isso também faz parte dessa ergonomia 4.0, né? Ou seja, hoje nós temos muitos instrumentos que favorecem, né? Isso não tem dúvida que a gente sai daquela famosa avaliação subjetiva, né? Como você falou, uma avaliação empírica de ferramentas e traz, deixa eu comprovar isso realmente. De que forma que eu posso comprovar isso cientificamente, né? Quais são os dados que a gente tem? Então, isso realmente traz um peso muito grande, e aí, buscando um pouco do que a gente faz aqui no nosso dia a dia, é sempre essas buscas constantes que a gente tem, assim como a própria eletromiografia, a avaliação que a gente tem dos conceitos e procedimentos. Então, essa inovação da ergonomia 4.0, ela traz o princípio de simbiose das ferramentas também, né? De você ter não só um padrão de ferramentas sozinho, mas também a complementação de dados, que é o que essas normas também nos pedem, né, Veronese? Quando você fala da 45001, quando você fala da 18001, dessa NBR, né, dessa TS, todas elas trazem uma necessidade de confirmação desses dados, né? Ou seja, da confirmação da eficácia daquele estudo ergonômico que você fez. Então, isso traz realmente essa possibilidade de inovação, né? Quando a gente fala de novos aplicativos, a gente tem também aparelhos hoje revolucionários de biofeedback, onde você coloca no trabalhador e ele começa a dar aquela percepção de memória cinesiológica, né? De memória muscular, que ele entra em relaxamento no início daquela fase de aprendizagem dele, ou seja, aqui ele conseguiu chegar num nível legal de relaxamento. Até mesmo a termografia, né, que a gente consegue avaliar e tratar lesões que antigamente você tinha que ver um sinal muito tardio para que você pudesse trazer. Então, essa ergonomia 4.0, ela traz, sim, uma possibilidade de antecipar e inovar os tratamentos e as suas prevenções. Sem dúvida nenhuma. E como foi comentado, eu acredito com essa evolução e cada vez mais os recursos que anteriormente eram extremamente onerosos, né? Hoje cada vez está ficando mais simples, né? E com um custo cada vez mais acessível. Então, com essa tendência, o ergonomista ele vai ter cada vez mais instrumentações para realmente fazer avaliações muito mais precisas e objetivas para a gente sair do empirismo, não só de ferramentas, mas até mesmo de opiniões, né? Porque tem muito empirismo da opinião, seja do engenheiro, seja até mesmo de alguns profissionais ou de alguns atos fiscalizatórios, que são muito empíricos, que muitas vezes a hipótese pode ser interpretativos verdadeira. também, Isso né? é o princípio da ciência, né? Com certeza. E isso é um fator principal para a gente poder ganhar peso dentro da decisão de uma empresa de ter um bom ergonomista contratado para que ela possa realmente ter e confiar nas suas análises, né? E é importantíssimo a gente realmente ter essa inovação da ergonomia 4.0, trazendo não só essas novas ferramentas, mas também que
confirmem a sua avaliação, né, e que te dê embasamento para que você possa realmente tomar uma decisão assertiva, né? Uma empresa, ela quer fazer um investimento, desde que esse investimento seja assertivo. Então, isso traz, assim, e até a doutora Nelly participou dessa inovação da Lear, vamos dizer assim, lá no início, né? Onde a gente trouxe diversas ferramentas que, ao conversarem entre si, a gente pôde tomar uma decisão de, por exemplo, colocar metade de uma célula de costura sentada e metade de uma célula de costura em pé, né? Onde a gente fala que realmente lá, quando a gente falava que a melhor postura é quando você pode alternar de postura, a gente conseguiu comprovar isso cientificamente, onde a gente trouxe eletromiografia, várias ferramentas, e confrontando com normas internacionais, a gente falou, poxa, realmente, e a empresa parte do princípio, beleza, eu acreditei, comprei tua ideia, então vamos para frente. Isso a gente conseguiu trazer todas essas melhorias do posto de trabalho, reduzimos ainda diretamente as queixas relacionadas àquela postura ortostática que tinha anteriormente, e você vê que o processo produtivo anda e que as pessoas realmente trazem essa avaliação muito mais positiva da ergonomia e ela consegue ver a própria pessoa do trabalhador inserido nesse contexto, porque ele participou, ele esteve ali presente no dia a dia. Então, a gente não pode esquecer dos conceitos de ergonomia que a gente aprende, que a gente traz como fisioterapeuta, de cuidado da pessoa, de cuidado do bem comum dela, né, da percepção dela, né, da sua avaliação e da avaliação subjetiva dela, muitas vezes também, né, saber filtrar isso e trazer também as inovações. E trazer também com que ela veja, olha, realmente, aquela percepção que eu tinha de fadiga não era uma percepção de fadiga, né? Era um momento daquele mês que eu passei e que eu joguei bola, então isso tem que fazer parte também, essa avaliação, mas ela é muito importante que você tenha essa quantificação que a ergonomia 4.0 hoje consegue nos trazer, consegue nos absorver com essas ferramentas mais atuais. Então, é muito importante que a gente faça essa inovação científica, essa inovação de ferramentas e de conceitos também, mas sem esquecer da nossa formação de ergonomistas e fisioterapeutas do trabalho e o cuidado principal com o trabalhador. Claro, claro. Perfeito. E gostaria só de fazer aqui, né, publicamente um adendo, que eu tive a oportunidade de conhecer esse projeto, esse trabalho da costureira, que é fantástico, simplesmente maravilhoso. É você colocar a prática de toda uma teoria abordada, né? E é muito bonito de ver, porque quando você estuda na teoria, você realmente tem o que eu acabei de dizer, é o princípio da ciência, você tem uma hipótese, né? A teoria te gera uma hipótese. Aí quando você tem a oportunidade de confirmar essa hipótese, né, como vocês fizeram aí, realmente é bonito, é muito legal, é motivador e mostra realmente que o caminho não pode ser outro, né? Você tem que quantificar, tem que documentar, e isso traz o que você disse, o retorno para a empresa, do investimento feito na equipe de profissionais, nos próprios equipamentos, mas também uma proteção também, né? A empresa fica protegida, né? De processos futuros, de reclamações, enfim. Então, acho que isso é muito, muito bacana. Mara, a conversa está fantástica, excepcional, eu estou, assim, maravilhado, mas o Instagram, ele nos limita. Já sinalizou aí? Ainda não, mas já prevendo, como um bom prevencionista que sou, eu quero já começar a dar oportunidade aos nossos ouvintes, caso queira fazer alguma pergunta. Nós temos aí, acredito, uns 13 minutinhos ainda de live. Então, quem está nos assistindo, quiser fazer uma pergunta para o Omar, alguma pergunta para mim, eu peço, por favor, que faça aqui no comentário e que aí eu repasso, nós discutimos aqui nesses minutos finais. Vai ficar gravado para quem entrou agora, né? Quem perdeu o início, que foi excepcional, vai estar gravado no IGTV do Eduve, e então você tem a oportunidade de assistir posterior. Tá? Enquanto as pessoas vão pensando e formulando as perguntas, eu gostaria que você comentasse, você falou um pouquinho anteriormente sobre o exoesqueleto,
e nós tivemos a oportunidade de fazer um Sim. trabalho conjunto, e é assim, fala um pouquinho para os nossos ouvintes a relação, você já comentou, mas a relação do exoesqueleto na sua prática, porque uma coisa é você fazer um estudo pontual, outra coisa é você fazer um acompanhamento longitudinal, né? Com certeza. Então, eu sei que você já está aí com tempo, então, o que você pode dizer aí para os nossos ouvintes? Eu acho que dentro dessa prática, o Veronese, uma das coisas que a gente tem que ressaltar e sempre bater na mesma tecla é que o exoesqueleto ele continua sendo a última alternativa a ser avaliada. Tá? É importante a gente falar sempre isso, dentro dos conceitos que você avalia do posto de trabalho, conversar muito com a engenharia, realmente não tem possibilidade, qual que é o impacto da mudança de um layout, qual que é o impacto da alteração de uma tecnologia, né, para que você parta do princípio de realmente inserir um exoesqueleto. Né? O exoesqueleto, hoje a gente já está quase completando 2 anos do exoesqueleto na planta, né? Se eu não me engano, acho que a gente já vai para 1 ano e alguns meses. Tá? Hoje a gente, trazendo todo aquele estudo que a gente fez, né, meu amigo, a gente avaliou lá a possibilidade de 2 postos de trabalho apenas numa empresa que tem mais de 1.200 postos de trabalho. Então, isso é importante ressaltar, porque a gente não consegue, até mesmo parte do princípio da ergonomia, né, você avaliar um posto de trabalho e depois propor mudança. Então, a gente não consegue pensar e, às vezes, até mesmo atender um gestor que chega para você e fala assim, eu quero que você coloque um exoesqueleto aí para mim, cara. Tá todo mundo falando disso, vamos colocar, é importante colocar, eu quero fazer parte da indústria 4.0, eu quero colocar um exoesqueleto. Não é bem assim que as coisas funcionam. Tá? O exoesqueleto, quando você está com ele no posto de trabalho, ele gera, e aí a gente pode até trazer de percepção a famosa cinta lombar, né, que ela traz aquela ideia do cara é um Superman, consegue levantar peso, e quando muitos gestores às vezes vestem o exoesqueleto e falam assim, poxa, com esse aqui eu consigo carregar tanto peso. Não é essa a ideia, né? E trabalhar essa simbiose do operador demora bastante. Você tem que ter um tempo do mindset dessa pessoa para ele trazer essa simbiose com o próprio equipamento, né, para ele entender que aquele equipamento ele não é um EPI, ele não é um EPC, ele é um equipamento que ele é exclusivo dele, né, daquele operador, ele não pode ser utilizado por nenhum outro operador naquele momento, né, e até gostaria de trazer essa experiência, né, que a gente observou na Lear. Quando o operador, em algum momento, ele pode chegar para você e falar, hoje eu não quero usar. Você tem que respeitar, você tem que dizer, opa, tudo bem, sem problema nenhum. Você vai dentro do seu controle, né, você dizer, hoje ele não quis usar. Mas é importante que ao final do dia você chegue perto dele e fale assim, tá, você não usou hoje, e aí? Né, qual foi a sua percepção? Né? Aquilo que a gente ressaltou desde o início. É importantíssimo criar a visão de que o operador faz parte dessa mudança. Você não está colocando um exoesqueleto na sua linha de produção, você está colocando um exoesqueleto no operador. Então, ele tem que ser o principal peça de avaliação, e não o trabalho. A tua avaliação tem que ser contínua com o próprio operador. A percepção dele, se tem alguma queixa, se ele houve alguma não adaptação, até mesmo ao processo produtivo. E muitas vezes a gente já faz uma avaliação do movimento, né, de postura estática, com o braço levantado para cima, com vetor de força para cima. Opa, aqui vai dar certo, vamos colocar. Coloca. Mas aí esquece de avaliar todo o layout que faz parte do processo produtivo. Se o exoesqueleto não vai bater, se ele vai limitar em algum movimento, né, se ele vai limitar a flexão desse colaborador. Então, é uma avaliação contínua, Veronese. Ele realmente, essa percepção, essa experiência que eu posso trazer para a gente aqui, é que o exoesqueleto é uma avaliação contínua. Ele nunca vai ser uma adaptação que você faz, como você pode mudar uma cadeira e resolver o problema. Tá? Muitas vezes o exoesqueleto ele traz muito mais trabalho de concepção e de melhoria do posto de trabalho, que tem que ser contínuo, do que simplesmente uma mudança e alteração de mobiliário e resolve o problema. Tá? Então, muito cuidado com o exoesqueleto. O exoesqueleto ela é uma
uma ferramenta muito boa, ela traz sim, ele faz exatamente o que se propõe de reduzir a sobrecarga muscular, porém, ele traz um componente muito importante que é o próprio operador. E aí a gente fala do treinamento, do desenvolvimento, da mudança do mindset desse operador, porque é ele quem vai usar o exoesqueleto. Ele vai estar como componente do operador e não como componente do posto de trabalho. E é muito importante ressaltar isso. Perfeito, perfeito. Isso é muito, muito bacana, né, trazer aqui para os nossos ouvintes, porque realmente você colocou uma fala que a gente escuta muito. Alguns gestores falam, eu quero colocar exoesqueleto porque eu quero fazer parte da indústria 4.0, como se o exoesqueleto fosse Exato. realmente, né? E acho que isso, a sua fala veio desmistificar bastante ponto e com a experiência que você já está tendo, mostrar que é contínuo. E, na verdade, não é só o exoesqueleto, tudo é contínuo, né? Com certeza, mas não só ser contínuo, mas também que seja procedimentado, que seja protocolado, Sim, que você deixe esses sim. arquivos realmente feitos, né? Que você siga uma determinação, que você siga uma ideia, né? A gente tem pessoas hoje que já desenvolveram, né? Nós desenvolvemos um protocolo, juntamente com o Isonel, juntamente com outras pessoas que realmente têm essa prática aí, o Denilson na CNH, até o Benin, que acabou de entrar aí também, está com um exoesqueleto de lombar lá na nossa unidade em Joinville e acompanhou todo o processo, né, com o protocolo que nós criamos, desenvolvemos, e realmente ele precisa ser acompanhado. Ele tem que ter não só acompanhamento, mas também um protocolo de implementação. Acho que é bem interessante a gente ressaltar isso para que você tenha assertividade no investimento, que não é barato. E se você vende essa ideia para a empresa, aí a gente recapitula tudo aquilo que a gente falou no início da live, né? Você está vendendo uma ideia para a empresa e a empresa quer confiar na tua ideia. Então, você precisa ter cientificamente comprovado que aquilo vai dar certo. Com certeza. Inclusive, nós publicamos, né, um artigo e quem tiver interesse, acabei de colocar meu e-mail, pode enviar, que eu passo o artigo publicado por mim e pelo Dr. Elmar. Dr. Elmar, nós estamos nos minutos finais, antes que o Instagram nos desligue, vamos ter a oportunidade de fazer o encerramento. Então, eu peço que você faça seus comentários finais, suas considerações finais, para eu fazer o encerramento logo em seguida. Legal, Veronese. Bom, dentro todas essas abordagens que a gente fez, eu acho muito interessante que hoje a gente tem uma visão muito científica da ergonomia, que a gente traga inovações, mas inovações com responsabilidade, tá? Que pela facilidade que nós temos hoje de informação, às vezes a gente tem uma informação que a gente precisa também confrontar ela, que a gente precisa trazer, né? E que a gente tem esse discernimento, né? De investigar sempre, de ter uma avaliação também daquela informação que vem de fora para você, né? E que a ergonomia, ela tende a ser uma ciência de multidisciplinas, né? E que você realmente entenda isso e coloque isso no seu dia a dia, porque é importante você trabalhar com outras pessoas, a ergonomia não se faz sozinho, e principalmente com a ajuda do operador. A ergonomia é muito importante para o operador, mas a principal beneficiada com isso tudo, e que muitas vezes que vai trazer mais ganhos, é a empresa. Então, seja um mediador, seja uma pessoa que traga o benefício ao trabalhador, imediato, direto, né? E também que tenha aí uma visão para a empresa, para a saúde financeira da empresa, onde a gente vai ter mais sucesso nas nossas condições ergonômicas favoráveis. Fantástico. Elmar, gostaria de te agradecer pela disponibilidade de estar aqui levando conhecimento, né, para os nossos ouvintes. Agradecer aqui a todos que participaram conosco ativamente. Não vou nomenclaturar, porque eu vou cometer, às vezes, a injustiça de não colocar nomes, mas agradeço a todos e dizer mais uma vez que vai ficar gravado, vai estar no IGTV, e vou ver se é possível a gente também colocar no YouTube, aí eu mando para você também, Omar, para você poder passar para quem tiver interesse, e dizer mais uma vez parabéns pelo seu trabalho desenvolvido,
e agradecer a você e a todos. E quem sabe vamos aí criar uma nova possibilidade aí de discutir a questão da pandemia, que eu gostei muito. Com certeza, Veronese. Eu acho que, mais uma vez, quero te agradecer pelo convite, agradecer por essa abertura que a gente tem, né, e dizer que tenho você ainda como professor, sempre, né, as consultas que a gente faz realmente, muitas vezes, te pega de surpresa, mas nos ajuda bastante, né, e realmente agradecer a todos que participaram e que fica aí o nosso contato também, pode entrar lá no Ergonomia, Elmar_Ergonomia também no meu perfil, para poder acompanhar os trabalhos que a gente passa, muita coisa a gente coloca lá, né, tem até algumas avaliações que a gente fez, porém, fica muito restrito, né? Então, pode entrar em contato, pode mandar mensagem que a gente, dentro da possibilidade, a gente acompanha. Agradecer as pessoas que entraram aí, o Roromi, o Beninca, a doutora Andresa, que são pessoas que nos acompanham também profissionalmente, são pessoas que estão envolvidas dentro do processo de construção de ergonomia da Lear, né? E também todas as pessoas que participaram também da nossa live aí. Obrigado, Veronese. Bom, eu que agradeço, acredito que todos nós agradecemos. Um grande abraço, então, a todos e, quem sabe, logo, logo estaremos juntos numa outra live. Abraço, Elmar. Um abraço aí para sua esposa, que acompanhou aqui também. Tá aí acompanhando. Deus continue abençoando vocês. Até mais. Um abraço a todos. Obrigado, um abraço para a família. Tchau, tchau.